queridos amigos e amigas dessa casa santa e abençoada. Para mim é uma grande honra e uma grata satisfação estar aqui novamente, de regresso, mormente no dia que se comemora a festa de um novo ciclo que caracteriza uma casa que personaliza e que simboliza a causa de Jesus. Portanto, na pessoa da nossa Bernadette, que foi intermediária de toda a equipe de trabalhadores da casa, que entrou em contato comigo, eu cumprimento e agradeço, estendendo, portanto, a minha satisfação a todos aqueles que laboram nessa instituição abençoada. Para mim, portanto, é uma grande honra e uma grande alegria novamente estar aqui nesse convite que considero imerecido. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer tem uma vida fascinante, porque, embora ele fosse considerado um filósofo pessimista, e olha que para ser pessimista entre os filósofos tem que caprichar, porque filósofo normalmente já é crítico e já é considerado alguém que reflete de maneira profunda e quase sempre angustiada em torno do mundo à sua volta. Considerado filósofo pessimista por excelência, tem, no entanto, a vida especial e particularmente interessante. Não apenas a sua trajetória angustiada, o seu interesse quase romântico pelo mundo das ideias de Platão na juventude, para mais tarde abandonar amarguradamente a tese platônica, enveredar pela música, a princípio achando que a estética da ópera e da música, principalmente a música de Wagner, poderia libertá-lo dos sofrimentos e das inquietações da sua alma angustiada. Mais tarde enveredou por uma tese muito complexa e algo angustiada na Universidade de Leipzig, na Alemanha, ensinando, portanto, a sua conclusão filosófica sobre a vida e sobre a amargura, que a princípio ele achava que a única forma de superar as angústias do mundo, que na verdade era uma espécie de reflexo das suas próprias angústias, porque hoje se sabe que Schopenhauer era portador de grave distúrbio depressivo, de alguma forma refletindo a sua amargura na sua própria filosofia. Ele apresenta a ideia de que, de maneira pessimista, a felicidade platônica no mundo das ideias não era possível. Mas o que me chama a atenção da sua vida é que, a princípio, ele se fascinou tanto com a filosofia do budismo, e muita gente não sabe isso, que envereda para estudar profundamente a tese budista, que ele chega a fazer exercícios espirituais, embora religioso não fosse, para tentar entender e incorporar as teses do budismo para a sua filosofia. Porque Schopenhauer tinha um interesse especial pelas capacidades interiores da criatura, pelas faculdades da alma, por aquilo mais tarde que ele chamaria de potência, ato de potência. E que mais adiante, o seu herdeiro cultural, Friedrich Nietzsche, também pessimista, vai chamar de vontade de potência. Schopenhauer, no entanto, na sua tese, associando-se ao budismo, a princípio acreditava, na sua obra mais famosa, O Mundo como Representação, ou O Mundo como Vontade e Representação, que é a sua obra-prima, tentava entender o mundo e a natureza como uma grande vontade. E aqui há um parêntese, não é uma tese religiosa. Ele não achava que era uma vontade divina. Ele achava que, observando os fenômenos naturais, há um curso da natureza, muitas vezes destruidor, feroz e selvagem, que atende uma espécie de desenvolvimento de percurso que ele chamava de vontade. E que nós, seres humanos, somos objetos dessa vontade porque estamos inseridos na natureza. Para ele, essa vontade é irracional, não tem sentido nenhum, não tem propósito, gera desagregação da natureza e, em alguns momentos, a perpetuação e a manutenção da espécie. Em alguns aspectos,
Diz ele, a natureza destrói o individual para manter o coletivo. E ele chega a fazer ironia com algumas experiências humanas para afirmar a sua tese. Diz ele que o ser humano sofre e em alguns momentos sacrifica os seus desejos e felicidades interiores para a sobrevivência da espécie, como acontece no mundo animal. Chegava a ironizar o casamento, amargurado que era, chegava a dizer que o casamento é o martírio da espécie humana para a reprodução. O ser humano é uma funesta criatura, um bicho que deseja e que tem a chata, eu estou traduzindo nas minhas palavras, mas o vocabulário dele é mais sofisticado, a chata capacidade de raciocinar. E quanto mais ele raciocina, mais ele toma conhecimento da sua realidade, mais ele sofre, porque a vida, toda ela, é sofrimento. Ele repete a tese budista, porque Buda começa as 4 nobres verdades com a vida é sofrimento, mas a sua conclusão é um pouco diferente. Schopenhauer dizia que a percepção que nós temos da realidade é aquilo que ele chamava de representação. Isso é, eu não vejo aquilo que é, mas eu vejo aquilo que o meu olho me mostra o que é, numa imagem do real, mas nunca é o real. Ele repete um pouco Aristóteles, ele repete um pouco Kant, ele repete filósofos antes dele, dizendo que a verdade total é inacessível ao ser humano. Porque a gente percebe a verdade pelos órgãos do sentido e pelas percepções. Mas não apenas isso. Ele vai dizer que o mundo é uma vontade, que o ser humano é uma parcela dessa vontade da natureza, e com a sua vontade também exerce e de alguma forma segue o curso da natureza dessa vontade maior. E que entre a minha vontade, a vontade do ser humano, e a vontade do mundo, eu interajo com o mundo, sempre tendo uma representação, uma ideia da vontade do mundo, de acordo com aquilo que eu consigo captar, das minhas capacidades que eu consigo perceber desse mundo. Por isso que a obra-prima dele se chama O Mundo como Vontade e Representação. De alguma forma casando com o pensamento budista, que dizia que a realidade é uma ilusão, raga, como dizia Buda, ou Maya, na tradição oriental hinduísta. A ilusão. E que a criatura tem vontade. A vontade é a própria vida, dizia ele. Dizer vontade de viver é uma redundância. Porque a vontade já é a vida se manifestando. Nem sempre de maneira positiva e romântica. A vontade no ser humano se expressa como desejo. E ele repete Buda. Porque Buda dizia que o desejo faz parte da criatura. E esse desejo é que gera apego. E o apego é a causa dos sofrimentos. Mas Schopenhauer tem uma conclusão diferente. Enquanto Buda tentava aniquilar a vontade para superar e transcender no estado de nirvana, porque se o indivíduo deseja, ele sofre, é necessário superar o desejo para não sofrer. Schopenhauer dizia, ou especulava, que talvez fosse impossível, porque a própria essência da criatura é ter vontade. E o ser humano, de alguma forma, vive nessa vontade, ou faz parte dessa vontade maior, irracional, para uma vontade menor. E ele chegava a dizer, o ser humano acha que tem liberdade, mas ele é escravo da vontade. Ele age de acordo com a vontade. É a vontade que dita. E chegou em uma das suas obras a dizer de maneira metafórica, aliás, a obra citada, que o ser humano é um idoso, cego e aleijado que é carregado por um jovem robusto. O jovem robusto é a vontade. E o ser humano é o idoso, cego e aleijado. Era a figura que ele dizia, que nós somos escravos da vontade. E quanto mais a gente cede à vontade, menos liberdade a gente tem, achando que está escolhendo de maneira livre. Ele chegava a dizer que Buda, de alguma forma, tinha razão, superando o desejo, dizendo não à minha vontade, eu realmente tenho uma certa liberdade maior. A única forma de ter liberdade é dizendo não a si mesmo. Ele dizia, é profundo. Mas ele especulava que talvez isso fosse de maneira 100% impossível. Porque nós somos reféns da vontade. E aqui ele começa a especular e colocar as considerações que mais tarde fariam parte da obra de Freud
a respeito do inconsciente. Porque ele dizia que a vontade é algo que não é consciente. Claro que o inconsciente, na visão de Schopenhauer, está rudimentar, está primário. A vontade, esse desejo, a satisfação. E a vida humana é uma dualidade entre aquilo que ele chamava de divertimento e tédio. Explicando de uma maneira muito simples. O ser humano é um bicho que deseja. E nesse desejo, nessa vontade, a característica, a potência máxima do ser humano, ele vive, ora, sem satisfazer o desejo, na ansiedade de satisfazer, e ora, quando ele satisfaz o desejo, ele fica satisfeito e vem o tédio. Se você ainda não entendeu, pense o seguinte: quando você está com fome, você fica assim um pouco irritado, fica um pouco assim diferente, né? Começa a ficar um pouco intolerante, né? Se alguém passar pela sua frente, você já não tem a mesma compaixão cristã, porque vem a fome. Aí depois daqui, você come assim 2 pratos de feijoada, aí vem uma tristeza, um negócio que abate você, um tédio. Então é essa dicotomia. O ser humano vive entre o desejo para satisfazer e a satisfação que mais tarde gera tédio. Em uma e em outra realidade, a vida sempre é sofrimento. Porque a ansiedade de desejar é sofrimento, e o satisfazer do desejo gera o tédio, e mais tarde um outro desejo que nunca se completa, que nunca completa a criatura, e o ser humano é essa máquina de sempre desejar. E essa era a potência que ele estabelecia. Schopenhauer chega a dizer que talvez Buda tenha razão, mas a anulação total da vontade geraria uma indiferença em relação ao mundo. E essa indiferença é também tédio, que geraria mais tarde o entredevoramento das criaturas. Em uma obra chamada Utopia, ele estabelece um mundo onde os desejos todos eram satisfeitos. Até os perus chegariam assados, voando. É o que ele coloca na obra. E aí ele vai dizer: será que esse mundo é feliz? Ele conclui a obra que as pessoas começaram a entrar em guerra, a brigar, porque nessa insatisfação, nesse tédio de não ter o que fazer e ter todos os desejos satisfeitos, as criaturas se entredevorariam. Então, é uma visão amarga e pessimista. Nietzsche, que a princípio tinha Schopenhauer como ídolo, e mais tarde discordou de algumas teses, no entanto estabelece a vontade de potência como sendo essa mesma vontade de Schopenhauer, só que era uma briga entre vontade ativa e vontade reativa, ou forças ativas e forças reativas, como ele colocava na sua obra. Nietzsche dizia que da mesma forma que a natureza tem uma força ativa e tem forças reativas que tentam atrapalhar, o ser humano vive psicologicamente também essa realidade. Os impulsos interiores, os impulsos inconscientes, novamente a tese do inconsciente, que mais tarde Freud vai beber, e a repressão e as lutas em relação aos desejos inconscientes. Foi Freud que estabeleceu na sua teoria a ideia dessas forças interiores, que ele aglutinou na chamada teoria do inconsciente. Aí ele elaborou muito melhor, de maneira psicanalítica, estabelecendo que o ser humano, nos primórdios, à semelhança do bebê, é instintivo, inconsciente e é apenas sensação, desejo. À medida que o bebê se desenvolve, entra na vida adulta, na vida psíquica, que para Freud teria que reprimir parte dos desejos para viver em sociedade, em civilização, à semelhança do que o ser humano antropologicamente fez, saindo da barbárie, e para viver em sociedade, teve que pagar um preço caro, na visão de Freud. Renunciar a parte dos prazeres e dos desejos inconscientes, porque senão a sociedade seria um caos e seria impossível a vida da civilização. Um dos textos mais famosos de Freud, chamado Mal-Estar da Civilização, ele vai dizer que o mal-estar da civilização é esse. O ser humano teve que reprimir parte dos seus desejos inconscientes para viver em sociedade, mas isso gerou neurose. Porque a própria rotina do dia a dia para Freud já é neurose. Portanto, a ideia de Freud é que o ser humano instintivo vivia em plenitude, vivia em felicidade. Os espíritas não concordamos com essa tese por algumas razões que Freud desconsiderava. A visão freudiana é que é inevitável, para produzir cultura e civilização, reprimir desejos inconscientes. Parte. Aliás, Freud explicava a guerra, sabe como? Dessa forma. O corpo vai enchendo dos desejos reprimidos coletivos,
E em algum momento a gente tem que colocar para fora nas guerras. Ele achava que a guerra era inevitável. E ele viveu acompanhando várias guerras na sua época. Não apenas isso. Ele dizia que a neurose, as somatizações, os conflitos são parte desse preço que a gente pagou para produzir cultura e civilização. Portanto, que se seu filho está muito chateado por não querer ir para a escola, está chateado por sentar na cadeira, na mesa e estudar para a prova, não há jeito. Cultura traumatiza mesmo. Para adquirir cultura e civilização, traumatiza o indivíduo. Porque senão a gente vivia na vida instintiva. Pelo menos na visão freudiana. Então esse preço a pagar gerou esse mal-estar da cultura da civilização, que seria a repressão de parte da libido. A libido para Freud é a energia da vida, não apenas a energia do sexo, mas a energia da vida, que ele chamava de libido. Esse foi o preço a pagar, a renúncia para produzir cultura. E para lidar com isso, o indivíduo nunca é totalmente feliz, mas vive tentando amparar suas arestas, ora fazendo terapia, tomando remédio, e se for o caso, outras pessoas preferem situações mais violentas, como botar bomba no próprio corpo e explodir o shopping center, mas que não há jeito. É a conclusão amarga desses pensadores. A doutrina espírita, no entanto, antes deles, já havia estabelecido e estudado essas questões com outras nomenclaturas, aliás, com termos muito mais simples, muito mais claros, muito mais acessíveis. O Espiritismo, a partir de Allan Kardec, com os espíritos que o assessoravam, estabeleceu que existe uma evolução do ser. E é isso que passou despercebido para Freud, para Schopenhauer e para Nietzsche. Eles olharam a sociedade, perceberam o mal-estar da civilização, da cultura, os sofrimentos materiais, mas infelizmente eles tinham apenas uma visão material. E na visão material era a conclusão fantástica que eles tinham. Era a vida que eles visualizavam. Faltou a eles a noção do elemento espiritual de uma maneira profunda, porque a religião para eles era aquela religião medieval que eles conheciam. A religião que não era lógica, nem era coerente. Faltou a eles uma proposta como a proposta da doutrina espírita, para esclarecer que eles tinham razão, se levar em conta apenas uma vida, mas que aquela vida é apenas parte de um processo que vem sendo desenvolvido há milênios. Que a neurose, os conflitos que a gente está vivendo hoje, é apenas uma parte do processo de fixação das conquistas racionais e mais tarde espirituais e morais, do princípio espiritual que mal saiu ainda da predominância da natureza animal, como diz Allan Kardec, que ainda exerce influência sobre a nossa natureza espiritual. Allan Kardec, de maneira simples, estabelece o estudo da personalidade humana para dizer que há uma natureza animal e uma natureza espiritual em nós. E essas forças, essas realidades se conjugam. E que a realidade do psiquismo, no entanto, avança do princípio espiritual em épocas muito primárias até uma evolução bastante sofisticada. Tudo se encadeia na natureza. Dizem os espíritos na questão 540 de O Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo. Arcanjo de hoje, que um dia começou como átomo. O que vale dizer que há uma evolução de todas as coisas. Um espírito de sequência, como diz Emmanuel, através de Chico Xavier. E mais tarde, Lázaro, espírito. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei de amor vai dizer que no princípio o espírito só tem instinto. Um pouco mais avançado desenvolve sensações. Mais instruído e purificado desabrocha os sentimentos. E mais adiante, no ponto culminante dos sentimentos, está o amor no sentido mais elevado, aquele que Jesus nos ensinou. O amor divino, o amor espiritual, o amor cristão. O erro desses pensadores é que eles não tinham a noção evolutiva que não começa na fecundação sexual e não termina na parada cardiorrespiratória. Eles não conheciam o trabalho dos milênios que vem aperfeiçoando o ser espiritual desde a mônada, para me utilizar de um conceito de Leibniz, desde o reino mineral, para me utilizar da expressão feliz de Leon Denis, o filósofo francês, passando pelos reinos vegetais, animais, na expressão feliz de Leon Denis, eu estou adaptando, o psiquismo dorme no mineral,
sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem e caminha para a sua angelitude até alcançar o anjo ou santo. André Luiz, o Espírito, e peço licença para ler, na obra No Mundo Maior, capítulo 11, vai dizer: o trabalho paciente dos milênios transformou as relações. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com base em experiências instintivas e sexuais, a tribo se converteu na família. A taba se metamorfoseou no lar. A defesa armada cedeu lugar ao direito e ao judiciário. A floresta selvagem se transformou na lavoura pacífica. A heterogeneidade, a diversidade dos impulsos nas imensas extensões do território abriu campo à comunhão de ideais na pátria progressista e na globalização. A barbárie se sucedeu à civilização e os processos rudes de atração se transubstanciaram, se modificaram nos anseios da arte que dignificam o ser. O grito se transformou no cântico. E estimulada pela força criadora dos instintos mais primitivos, a coletividade humana avança vagarosamente embora para supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação até o êxtase divino do santo. André Luiz, em No Mundo Maior. O que ele quer dizer é que os degraus da santificação e da divina integração com o cosmo não desconsidera os degraus iniciais. Que as manifestações mais primárias que Freud viu na libido e nos impulsos sexuais não é negativo, é apenas primitivo. E dali não serão negados as conquistas, mas serão transformados em conquistas mais sofisticadas. O que eu quero dizer de outras formas, meus amigos, é que as virtudes que nós temos hoje são ainda rascunhos de virtudes maiores. São ainda pálidos reflexos de virtude superior. Por isso que humildade não é uma questão apenas de sentimento, mas de juízo na cabeça. Porque se você se acha o máximo, Humberto de Campos dizia isso, né? Ele dizia que eu me achava o máximo na Terra. Aí quando eu desencarnei, encontrei Augusto dos Anjos, Castro Alves, Junqueiro, Alta de Souza, e eu percebi que não era tão máximo assim. Então se você se acha o máximo, joga muito futebol e desencarna e vê Garrincha. Então baixa a bola, porque tudo depende. Quando o Chico Xavier era humilde assim, é porque qual era a referência de Chico? Era Emmanuel. E quando Emmanuel dizia que ficava de joelhos para Ismael numa reunião espiritual do Brasil, qual era a referência de Emmanuel? E assim ao infinito. Então depende das nossas referências. A humildade, portanto, é isso. Aliás, é uma das potências da alma na jornada evolutiva. O que eu quero dizer é que todas essas questões que nós enunciamos aqui são partes do progresso do processo. E que aquelas potências descritas por Schopenhauer, por Nietzsche, por Freud, são potências, digamos assim, faculdades ou capacidades humanas materiais, mas que ainda não se transubstanciaram em potências da alma. Porque há capacidades nossas que são da matéria, que passam por uma purificação. Eu não diria nem destruição, aniquilamento. Eu diria o seguinte: a virtude envolvida por muita sujeira. A sujeira que vai ser limpa, a virtude vai brilhar melhor. O que significa dizer que há virtudes em nós, espirituais, em semente. Em Jesus já era fruto. Não era nem árvore, era fruto. Em nós é semente. O que significa dizer que os elementos da matéria são transitórios em você. Agora, o aspecto espiritual dos seus potenciais, esses vão permanecer. E o momento que você supera as imperfeições da matéria, os potenciais da alma são para sempre. O que é transitório são os aspectos materiais desses potenciais. Na agressividade, a gente tem a futura proatividade, obstinação,
perseverança, assertividade. Veja o apóstolo Paulo, ele era super agressivo, como Saulo. Mas naquela mesma potência da alma, Jesus percebeu o potencial, apenas direcionado para o lugar certo, para o bem. E aquele potencial de agressividade, de orgulho, de fanatismo, voltado agora para o bem, transformou o mundo. Mas o que é mais importante aqui, como a Jane falou aqui na mensagem artística, à medida que ele ia transformando o mundo, ele era transformado. Ele ia sendo transformado pelo serviço que ele operava no mundo. Essa é a ideia. Essa é a ideia dos potenciais da alma, que já estamos até antecipando a nossa conclusão da palestra. Porque tudo é aproveitado. A desconfiança, lembre de Tomé, a desconfiança, quando sublimada e espiritualizada, a gente tem a lucidez, a prudência, o bom senso. Porque ninguém acha que a evolução espiritual é ser ingênuo, no sentido negativo da palavra. Então, todas as características são aperfeiçoadas e não são perdidas. Os espíritos bons sabem disso, eles não ficam fazendo bullying com a gente. Rapaz, em que estágio essa criatura está? Olha como ele faz o bem. Porque se os espíritos nobres fossem rir da nossa cara, eles teriam muito motivo para rir. Porque até a caridade que a gente faz imperfeitamente. Como somos imperfeitos, o bem é feito de maneira imperfeita. Por isso, até amando, a gente se fere. Porque a gente ama imperfeitamente. Até no amor. Por isso as relações mais próximas são desafiantes. Porque inevitavelmente vai ter atrito. Quando eu vejo um casal com 40, 50 anos de casamento, teve que ter muito perdão para chegar até lá. A não ser que haja um acordo de paz e cada um na sua, aí não há casamento. Mas é um desafio. Porque é uma espécie de fisioterapia, diz um amigo meu, né? Flávio, casamento é um pilates do espírito. Todo dia. Não sei se é verdade, mas enfim, estou aprendendo. A verdade é que esses potenciais existem em nós, em germe, precisamos ser trabalhados, ser redirecionados, ser transubstanciados para potenciais mais amadurecidos, mais equilibrados. A paixão, a sede de afeto, a carência afetiva é o futuro amor abnegado. É o futuro devotamento. É sede de amor buscando-se pelo lugar errado. Então, todas essas potências da alma, se espiritualizando, alcançam outro nível. Um outro nível. Diz o filósofo Leon Denis, no capítulo As Potências da Alma, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer que de todas essas potências, a vontade, ele repete Schopenhauer e Nietzsche, a vontade é o motor evolutivo. E ele chega a dizer, enquanto Nietzsche achava que a vontade de potência é exclusivamente material, instintiva, eu digo que a vontade é o motor do espírito com o qual ele interage na matéria. É o princípio da evolução, porque a matéria não evolui. É o ser inteligente que evolui. E a vontade é a manifestação por excelência do espírito ou do princípio espiritual sobre o mundo material. É a vontade. A vontade é o motor básico da evolução consciente. Porque evoluir de maneira inconsciente, todos nós estamos evoluindo. Pela força das coisas. Jesus disse isso, dizendo, até agora, o reino dos céus foi tomado pela violência, prova e expiação. Mas a partir de agora, será tomado de uma outra forma. Até João Batista. Então, ele estava dizendo da evolução consciente, do despertar e do optar conscientemente por evoluir. Aí, meu amigo, você acelera, você dá saltos quânticos. Quando você opta conscientemente por evoluir. Então, Leon Denis vai dizer que esse motor, chamado vontade, realiza prodígios no mundo magnético, das curas, da fluidoterapia, da força do pensamento, que a gente está distante ainda de conhecer totalmente. E esse motor também da vontade é a origem
de todas as outras potências da alma. Porque se o princípio espiritual, diz André Luiz, foi automatizando pela evolução das coisas as funções materiais, os sentidos físicos, quem leu Evolução em Dois Mundos vai lembrar. Paladar, olfatos, visão, audição, todos os sentidos físicos foram conquistas do princípio espiritual que foi evoluindo. Só que foi evoluindo pela força das coisas. André Luiz vai dizer, agora o ser humano precisa optar por automatizar conquistas morais, da mesma forma que o princípio espiritual automatizou conquistas materiais, conquistas físicas. Quando se automatizar os hábitos morais, nós estaremos vivendo aquele lema de Jesus: a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita faz. Porque não é apenas a questão de não querer mostrar o que faz o bem, não é isso. É que automatizou de tal forma que você fica contando quantas vezes seu coração bate, é um automatismo. Você fica contando quantas vezes a respiração se processa enquanto você está aqui. Esses fenômenos são automáticos e se dão sem a sua consciência. Movimento peristáltico, digestão, circulação sanguínea. Quando os automatismos morais forem internalizados automaticamente dessa forma, eu não vou mais contabilizar o bem que eu faço. Minha mão esquerda não sabe o que minha mão direita faz. Essa é a conquista. Por isso Jesus falava tanto na vontade. Se acercava do paciente e dizia: a tua fé te curou. Nem ele dizia que ele curou. Era a tua fé te curou. Fé aqui, no sentido mais profundo, não é acreditar, que a gente errou achando que fé é crer. Crer é a parte da fé, a parte mais infantil, aliás. Porque eu creio numa coisa hoje, amanhã já deixo de crer, já creio em outra coisa. O tua fé te curou, vai e não voltes a pecar. Ou, se tiverdes fé, ele está dizendo, não de crer, mas no sentido de querer, de acionar os potenciais. Por quê? Um dia a medicina vai compreender, conforme Jesus o disse, que a cura real não é apenas a ingestão de medicamento e terapia de fora para dentro, mas é uma mudança e uma reorganização interior que faz com que esses potenciais da alma colaborem com o tratamento e operem a cura. Que a gente ainda não tem ideia. Por isso, tua fé te curou. O amor. O amor é o coroamento dessas potências. Ou, se quisermos, é a potência da alma mais sofisticada e mais elevada por excelência. Não o amor humano, o amor ainda nosso, que nós amamos, mas ainda estamos muito envolvidos por vaidade, por ego, por oscilações. Não que isso seja negativo. Que bom que a gente já consegue amar humano demasiadamente humano, como dizia Nietzsche. Mas que nós ensaiemos a manifestações de amor mais elevadas. André Luiz, novamente, na obra No Mundo Maior, em outro capítulo, capítulo 5, vai dizer, examinando um doente, um paciente, em uma situação penosa de obsessão e de pugna, de briga espiritual, ele chega com o instrutor Calderaro, dá passe magnético, induz a hipnose, adormece aqueles seres, até que em determinado momento o Calderaro bate no ombro de André e diz assim: agora a gente já fez o que é da nossa capacidade. O máximo que a gente fez é aqui. Para além disso, a gente não pode fazer porque a gente não tem condição. Só que a gente vai chamar alguém que tem. A gente vai chamar um coração que ama. Porque como a gente ainda não consegue amar profundamente, a gente ajudou por fora. Quem conhece, quem sabe, quem tem sabedoria, ajuda por fora. Mas quem ama, chega e resolve. E chamou Cipriana, o personagem, ou a personagem, que se manifestou, humilde, declinando de todos os elogios, chegou lá, abraçou os dois, botou os dois no colo. Um achou que era Maria de Nazaré que estava ali presente, começou a chorar. O outro disse assim: mãe do céu, por favor, me leva contigo ao paraíso. Derreteu os dois com a sua presença. E o que é interessante que eu vejo assim, ela não falou nada demais. Eu até fiquei pensando, eu na doutrinação falo até coisas mais bonitas. Só que saindo de um coração daquele, tem um sabor diferente. Não é o que se diz, mas como se diz. E a autoridade moral, o magnetismo. Jesus falava muito pouco com os espíritos perturbadores, mas saindo da sua boca tinha um sabor diferente, porque tinha a irradiação dos sentimentos. Então, por que nós estamos falando isso? Porque o serviço do bem, que o Espiritismo nos convida,
A atividade na casa espírita, como essa, a dedicação ao bem e família, o exercício do perdão, da tolerância, da caridade, são manifestações dessas potências. Não quer dizer que a gente já conquistou-a. Conquistou-as. É um exercício para chegar lá. O dia que a gente exercitar de tal forma que internalizar, a gente já carrega consigo o sentimento como Cipriana. Aonde está, irradia. Enquanto isso, a gente treina e exercita, porque o serviço é para chegar lá. Porque eu vejo muito espírita dizendo assim: eu sou tão imperfeito, eu preciso melhorar muito para trabalhar. Eu não tenho uma boa notícia para quem pensa assim. Se continuar pensando assim, vai desencarnar dessa forma, vai reencarnar da mesma forma e vai continuar assim. Porque você não vai esperar se aperfeiçoar para fazer o bem. Você vai fazer o bem para se aperfeiçoar. O bem é que vai te aperfeiçoar. Porque o bem é o recurso, por isso que fala da caridade na nossa salvação. Caridade é manifestação. O amor é o sentimento. Caridade é manifestação, como tolerância é manifestação, como paciência. São vários tipos de manifestações do amor. Mas quando a gente conquista o amor, o sentimento, aonde a gente vai, a gente leva consigo um evangelho. A gente leva um evangelho dentro da gente. Porque o evangelho não é um discurso teórico, é uma vivência. Então, meus amigos, por isso que Emmanuel vai dizer na obra Pensamento e Vida, que as faculdades intelecto-morais do espírito são uma espécie de espelho da própria alma, que irradia a alma como ela é. Em outras palavras, enquanto a gente está no corpo aqui, o corpo bloqueia a gente. Então a gente bota perfume, fica bonitinho, faz a palestra, volta para casa, todo mundo acha espiritualizado. E é bom que seja assim, é bom que ninguém me veja por dentro, graças a Deus. Porque o corpo nos vela, fazendo com que a gente tenha uma maior liberdade de atuar. Porque se todo mundo me visse por dentro, e eu visse todo mundo, ia ser um constrangimento. Eu não estou falando só de vidas passadas, não. Isso é de menos. Porque vidas passadas já é parte do processo. Se eu me lembrasse quem eu sou, quem ele era, talvez se a gente se lembrasse aqui que um fez um mal ao outro, a gente não ficaria tão à vontade aqui um do lado do outro. Mas isso é parte. O problema não é só as vidas passadas, o problema é como eu estou por dentro. Tem até na obra nos domínios da mediunidade, né, que tem um aparelho chamado psicoscópio. Faz alusão à psicoscopia, capacidade parapsicológica de penetrar e de perceber a aura. É uma espécie de aparelho, né, que passava assim na pessoa e via como é que a pessoa estava intimamente. Imagina algumas esposas com esse psicoscópio. Tá. Mas na encarnação, vela, o corpo nos vela. Por dentro, nós não sabemos como é que a criatura está. E é bom que seja assim, para que a gente tenha liberdade, para que a gente não seja constrangido, porque a obra de evolução não é de violência e de constrangimento. Então não é só você tinha dívida, eu não consigo pagar, reencarnou, tem outro CPF, graças a Deus, já pode acumular dívida de novo, mas você também tem uma aparência nova, só que a desencarnação te desvela. Se a reencarnação vela, a desencarnação é o encontro com a verdade, o encontro com a própria consciência, e a pessoa irradia o que ele é. Por isso que a gente vê André Luiz passando vergonha no além, irmão Jacó, e outras entidades que falam isso, porque o espelho que irradia são as faculdades. Porque assim, deixa eu falar uma coisa que eu nem estava programado, tudo que a gente tem aqui, a gente não tem, é emprestado, a gente sabe disso. Então quando você pega uma coisa e dá para outra pessoa, você está fazendo uma transferência. Você recebeu a transferência e agora está passando adiante. Agora o que você tem é aquilo que você constrói por dentro. Isso, o amor que você dá é seu. Porque é resultado da sua conquista. Por isso o Espírito Emmanuel vai dizer, o gênio é um trabalho de séculos. Não é de uma hora para outra. Por isso que a gente vê os missionários da arte, da ciência, do amor. Eu me lembro que Marlene Nobre certa vez disse que quando foi conhecer Chico Xavier, ela tinha 19 para 20 anos, uma menina. Chico já era um senhor de quase 50 anos. Ela foi conhecer Chico, não aguentou meia semana. Porque ela foi, se hospedou na casa de Chico. Aí assim, o trabalho de Chico começava lá pela manhã, mais ou menos às 8 da manhã, atendimento de pessoas, organização, aí parava para o almoço, voltava e começava a pré-leção, leitura de mensagem, psicografia. Quando dava assim meia-noite,
A equipe que estava com ele psicografando, e ele sentado, ele não ia no banheiro. Não parava para fazer um lanche. O povo já foi no banheiro, já foi em casa, já tomou banho, já voltou, já fez necessidade, já trocou. 3 horas da manhã, ele continuando psicografando, a equipe dele já estava desencarnada, já tinha gente se comunicando com ele, né? Marlene Nobre disse, eu saía às vezes do grupo espírita da praça às 5 da manhã. 8 horas eu despertava na casa de Luísa Xavier, sua irmã, e perguntava, dona Luísa, o Chico já acordou? Minha filha nem vai dormir, está revisando as mensagens ainda. Tranquilo, 300 pessoas ele atendendo naquela passa. Olha, se eu não dormir e eu atender fila de pessoas, eu vou morder o primeiro que passa. E ele naquela tranquilidade. Por quê? Porque era alimentado pelo amor. Eu estou dizendo para você perder noite de sono, ficar sem dormir? Não é isso. Porque isso é consequência. Da mesma forma, eu não quero que você tenha uma alimentação que vai às vezes danificar seu corpo, que vai alterar a sua saúde. Ah, eu tenho que ter agora vegano. Ser vegano para ser espiritualizado. Não. Não é o vegano que vai deixar você espiritualizado, com todo respeito. Mas talvez você se espiritualizando, como consequência você muda a alimentação, você muda seus hábitos, você tem menos necessidade de determinados prazeres, tem menos necessidade de sono, por um processo natural, porque você é alimentado pelo amor, alimentado por essas faculdades da alma. Então tudo isso são esforços. Nada é adquirido de mão beijada. Nada é adquirido de mão beijada. O violinista judeu Yasha Heifetz, já falei isso aqui, certa vez depois de uma apresentação no Carnegie Hall, esse homem que é considerado talvez o maior violinista de todos os tempos, comparado com Paganini, só que a gente não tem gravações de Paganini para comparar, esse homem que tocou a vida inteira, que emocionou a RCA Victor e Hollywood. Certa vez, depois de uma apresentação, uma senhora chegou e disse assim, eu daria toda a minha vida para tocar como você toca. Ele disse, é isso que eu faço. Minha senhora, eu dou toda a minha vida para tocar como eu toco. Desde os 3 anos de idade, não sei o que é brinquedo, brincadeira. A minha vida tem sido esse violino. Eu treino até sangrar os dedos. Então eu dou a minha vida para tocar como eu toco. Parece uma presunção. Mas é porque a pessoa vê a pessoa brilhando, famosa, aplaudida, e não sabe quantas lágrimas derramou. Quantas noites sem dormir. O preço de ser missionário. Porque a gente só quer ter o prêmio da lição. Mas Schopenhauer vai dizer uma coisa que a doutrina espírita ratifica. Ele vai dizer que o sofrimento parece ser inevitável no mundo porque quebra um pouco a vontade. A vontade aqui no sentido do desejo do ego. O espiritismo dá uma função espiritual à questão do sofrimento. Vai dizer que com as experiências desagradáveis você amadurece. Às vezes por aspectos que não amadureceria de outra forma. Pensando em mim mesmo, eu vejo que quantas coisas eu tenho passado que depois, eu disse assim, agora eu tenho um olhar diferente sobre as coisas. E quantos de nós não passamos por isso? Na hora que a gente passa, a gente acha que não vai sobreviver. Que a gente não vai aguentar. Mas depois, a gente tem um olhar diferente. Eu só sou o que eu sou depois daquela experiência. E hoje eu consigo compreender melhor as coisas. Essa é a função do sofrimento. Não é masoquisticamente gostar de sofrer. Mas é uma mestra, uma pedagoga, uma professora mal compreendida pela humanidade ainda. A função do sofrimento, a função da dor. Jesus, meus amigos, para concluir, apresentou seus potenciais. E nos seus potenciais, nós temos em Jesus um caso excepcional. Os potenciais no Cristo estavam em alta elevação. Porque era espírito puro por excelência. Eu vou dizer uma coisa que é resultado da minha conclusão dessa madrugada para cá, antes de vir para cá. Pensando e refletindo, eu cheguei à seguinte conclusão. O Evangelho de Jesus, narrado pelos evangelistas, no fundo, são os potenciais da sua alma. Ali não é um discurso teórico. É os seus potenciais colocados. É o Espírito Angélico dizendo para nós como é que é viver com o Espírito Angélico e que é possível chegar lá. É alguém que saiu de uma situação paradisíaca no além-túmulo, na plenitude das bênçãos do mundo imarcessível de luz, para vir ter conosco e nos ensinar como é que é a plenitude dos anjos. As suas bem-aventuranças é isso. Por isso que o lema é bem-aventurado, feliz. Ele estava falando da felicidade dos seres evoluídos, dos seres angélicos. O caso de Jesus é excepcional. Porque quando aqueles que são espíritas aqui, que estudam a doutrina, vão concordar comigo. Você normalmente examina espiritualmente, espiriticamente, os quadros que a gente vê
de potenciais da alma e de evolução espiritual assim. Ou a pessoa é endividada e está resgatando o débito, ou a pessoa é um espírito missionário, mas não é perfeito. Então, ao reencarnar, ele também tem que evoluir, tem que crescer. Ele pode até não ter débito, mas ele precisa ainda aprender coisas, ele precisa ainda desenvolver, porque não basta eliminar os débitos. Aliás, eu não sei se alguém vai ficar sem dormir hoje, mas não basta superar as imperfeições. Tem mais coisa do que isso. Eu pensei que era só isso, mas depois que eu li um trecho da obra kardeciana, eu fiquei... Porque Kardec diz, para além das imperfeições ainda tem os interesses pessoais e... Quer dizer, durmamos com isso. Mas Jesus é um caso excepcional, porque Jesus não está enquadrado em nenhum desses tipos. Ele já havia alcançado a perfeição relativa que a criatura pode alcançar. Espírito puro por excelência, como diz Allan Kardec. Ele já havia passado pelos processos espirituais humanos. Eu até arrisco dizer que nem sei se ele já ainda era humano, porque talvez ele não estivesse mais no reino nominal. Não estou repetindo o erro de achar que Jesus é Deus, não é isso. Porque graças a ele ser um espírito como nós, é que a sua mensagem foi linda. Porque se ele fosse Deus, ele estaria inacessível. Faz dele muito maior ser um espírito, em vez de ser a divindade. Ele era o filho, como ele falava. Mas como é que a gente entende a experiência de Jesus? Era um espírito puro, não tinha débito, já tinha passado pelos processos, a evolução do planeta Terra, ou a experiência da Terra, não tinha nada a acrescentar a ele. Nada. Ele já havia passado por isso. Ó, aqui para nós, crucificação para Jesus é café pequeno. E olha que foi dolorosa. Porque ali a gente tem todo tipo de sofrimento que qualquer criatura pode sofrer aqui na Terra. Ali é o arquétipo miniaturizado de qualquer coisa que você possa sofrer. Porque tem sofrimento físico, sofrimento moral, traição, calúnia, difamação, tem tudo. Até a democracia tem. A democracia escolheu o Barrabás em vez dele, né? Então, há tudo. Há tudo ali. Mas crucificação para ele é café pequeno, porque ele já tinha superado esses processos. Ele veio exemplificar. Mas como é que a gente entende Jesus nesse lema, nessas questões? Sabe o que eu acho? Aqui é a interpretação pessoal. Há várias passagens no Evangelho que Jesus diz assim: a minha comida, ele fala isso no Evangelho de João, né? O meu alimento, quando ele senta para comer com os apóstolos e começa a repartir o pão, ele responde a um deles, né? Come, Senhor, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E ele repete essas coisas várias vezes no Evangelho. A minha alegria é fazer a vontade do Pai. Ora, eu acho que a gente não compreende o que é isso ainda. Porque a gente não sabe ainda o que é a essência divina. Mas ele tinha uma vinculação com a divindade de tal forma. Imagine você, um pai de família, vários filhos, e o filho mais velho, profundamente devotado ao pai, que não tem outra alegria senão agradar o pai. Senão satisfazer o pai. De, por exemplo, ajudar os irmãos a se endireitar. Não quer nada do pai, não está ganhando nada com isso. Só quer fazer a alegria do pai. Eu acho que é mais ou menos isso que Jesus sentia. O que ele se embriagava de infelicidade era cumprir. Agora, como é que é isso? Porque a gente não tem ideia como é. Ele dizia várias vezes que você está me chamando de bom, você não sabe o que é ser bom. Então, a gente não sabe como é que é, porque a gente não tem noção da divindade. Ele estabelecia que Deus é muito maior. Você não sabe o que é o amor de Deus sobre você. Parábola do filho pródigo, né? É o pai que sai correndo para receber o filho. Isso não acontecia na cultura judaica. O ancião, o patriarca, principalmente o filho que pegou a herança antes do pai morrer e gastou todo e volta, no mínimo, receber ele na porta assim, desconfiado e com cara fechada. A parábola do filho pródigo é um exagero que deve ter escandalizado os fariseus. Porque é o pai que sai correndo para receber o filho e faz uma festa, o filho rebelde. E aí um grande teólogo rabino vai dizer, a parábola não é do filho pródigo voltando para o pai. A parábola devia ser chamada o pai em busca do filho. Porque é Deus buscando e procurando o filho. Então Jesus tinha essa noção, que a gente não tem noção como é que é esse amor da divindade sobre nós. E por isso que a alegria dele era fazer a vontade. E sabe como é que ele fazia a vontade? Não citei Emmanuel, que nossas faculdades são o espelho da nossa alma. Agora imagine as faculdades da alma, as potências da alma de Jesus. Era o espelho de Deus. A alegria dele era refletir Deus. Ou seja,
Você quer ver o cosmo? Você pega uma luneta. Você quer ver o mundo microscópio? Você pega o microscópio. Você quer ver os espíritos? Você pega o médium. Sabe que é a luneta, o microscópio ou o médium de Deus? Jesus. Jesus é a luneta com a qual a gente enxerga Deus. Quer enxergar Deus? Veja Jesus e a sua vida. Porque ali estão os potenciais da alma. Então, caros amigos, eu sei que eu já ultrapassei até o tempo, só para concluir. Os potenciais da alma não serão adquiridos por uma neurose obsessiva de ficar contabilizando. Os potenciais da alma não serão adquiridos a gente esperar a perfeição de uma mão beijada. Os potenciais da alma começam a princípio no serviço. Para a gente fazer a nossa parte. Mas é necessário, como foi mencionado aqui, permitir que o alto opere também em nós, a partir da parte que a gente faz. Faça o bem, mas permita que Deus faça o bem a você a partir do bem que você faz. Ou permita que o bem que você faz, faça bem a você. Que o amor que você prodigaliza, que a caridade que você gera, gere crescimento para você. Porque senão a gente fica dando passe, fazendo palestra, e não aproveita. Tem até aquela história, né, do orador que faz palestra. Aí faz palestra, quando chega no mundo espiritual, um mal. E aí, quem é você? Uma senhora de luz. Meu filho assistia tudo que você falava e seguia a risca, por isso que eu estou aqui assim. Quer dizer, o palestrante falou, encaminhou a mensagem, foi útil para os outros. Que bom que é útil para os outros. Mas ele próprio não aproveitou a mensagem que encaminhava. Então o bem que é isso, fazer por fora. Mas fazer por fora para construir por dentro. Essa casa faz aniversário. E é uma grande oportunidade, uma grande egrégora para que a gente possa contribuir. Aqui é a oportunidade que Jesus nos dá para nos fortalecer e para viver o Evangelho aqui e também levar um pouco daqui para fora, para casa, para a nossa profissão, porque trabalho espiritual não é só no centro, é em qualquer lugar. Eu posso ser espiritualizado em qualquer lugar. Aliás, é muito mais difícil ser guru no trânsito de Salvador do que na montanha. Vai ser guru no trânsito, no trabalho com chefe difícil ou com subalterno difícil, funcionário difícil. Então, é essa espiritualização, é isso que eu desejo. E para que isso ocorra, é necessário que a gente permita, a gente faz a nossa parte, mas permite que o bem que a gente faz, a gente aproveita e extrai. Por quê? Porque um dia a gente vai desencarnar e a gente não vai levar nas costas a instituição de pedra dessa casa abençoada. Mas aquele que aproveita a obra do bem e o recurso e a oportunidade que a casa dá para fazer o bem, vai levar consigo o grupo espírita Caminho da Luz dentro de si. Da mesma forma que quando o Divaldo Franco desencarnar, ele vai levar dentro dele a mansão do caminho. Talvez um dia a mansão do caminho não exista, porque os templos de pedra, com o tempo, acabam todo. As igrejas cristãs que Paulo fundou não existem mais. Todas foram destruídas com o tempo. Mas aonde ele estiver, ele carrega consigo a igreja da verdade e do bem. Aquilo que ele construiu na obra interior. Então, meus amigos, por isso, permitemos que Deus faça a parte dele no bem que a gente faz. Cuidemos dos nossos relacionamentos. Na casa espírita, fora. Esse é um termômetro para saber como é que a gente está também. Com os nossos potenciais. A forma que a gente se relaciona com os outros. E, sobretudo, não contabilize as potências da alma. Não contabilize nem o bem, nem o mal. Procure se fixar no bem. E procure se renovar todo dia. Porque desenvolvimento das virtudes tem a ver com renovação constante. Renovação constante. Agradecemos, portanto, a oportunidade. Parabenizando o Grupo Espírita Caminho da Luz. Honrado e de maneira merecida. Citamos a poesia de José Silvério Horta, quando por meio de Chico Xavier escreveu: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva. Nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na tarefa corrigida,
Sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção. Bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.